Abre comigo tua Bíblia em Juízes, capítulo de número 4. Deixa ela aberta aí, em Juízes 4. Senhor, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso sustento. Nós amamos o Senhor. Teu Santo Espírito nos preenche e nós temos vivido, Senhor, uma vida maravilhosa na Tua presença. E cada dia mais que Te conhecemos, mais apaixonados nós ficamos, mais realizados nós ficamos. E nós queremos ser dirigidos pela Tua santa palavra, pelas Tuas Escrituras. Não pode ser o homem a nos dirigir, tem que ser o Senhor. Por isso que a Tua palavra fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Abriu tua Bíblia em Juízes 4? Amém? Deixa ela aberta aí. Nós já vamos ler um trecho da palavra de Deus. Mas eu quero falar com você nessa noite a respeito aqui dessa época. Era uma época, a época dos juízes. Logo depois da morte de Josué. Você conhece muito bem essa época. Uma época em que foi só Josué morrer, o povo se dispersa, o povo se afasta de Deus, e esse povo começa a viver algo muito parecido com o que hoje nós vemos no mundo. Hoje, quando nós olhamos o mundo, a Terra, esse planeta, a coisa mais importante desse planeta é o ser humano para o mundo, para as pessoas. Há uma centralidade de tudo na vida do ser humano e uma centralidade muito relativa. Nós temos visto aí ícones religiosos declarando coisas que nós nunca pensamos que eles fossem declarar. Nunca. Ícones religiosos mundiais que declararam coisas que nos arrepia. Então, há uma situação mundial muito parecida com essa época dos juízes. Era um tempo também de opressão. O povo passava muita opressão. E hoje nós também passamos muita opressão. Existe muita violência, muita idolatria. Há deuses para todo jeito. Havia naquela época, há hoje também. E então, nessa época aqui dos juízes, a idolatria era muito grande. Os filisteus tinham seus deuses, os cananeus os seus, os amonitas os seus, os moabitas outros. E Israel entrou nessa dança também, esquecendo-se de Deus, né? Porque idolatria nada mais é do que você colocar no lugar que é de Deus alguém ou algo. E isso então acontecia muito. E o povo vivia oprimido. O povo vivia numa situação complicada. Mas de tempos em tempos o povo se humilhava perante Deus e clamava a Deus. E Deus respondia. Lá em Juízes capítulo 10, 15 e 16, nós podemos ver isso. Que fala lá, os filhos de Israel disseram ao Senhor, nós temos pecado. Faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde o Senhor reter a sua compaixão por causa da desgraça em que o seu povo se encontrava. Então, o que acontece aqui, meus irmãos, é que Israel vivia, por causa da situação nacional, um círculo vicioso. Eu sempre pensei que era ciclo vicioso. Eu fui estudar e vi que não é ciclo, é círculo. O certo é falar círculo vicioso. Então esse povo vivia oprimido, opressão, se arrependia, clamava, Deus libertava, após libertar, voltava para a opressão. E nós vamos vendo aqui que se passavam 20, 25 anos de paz, o povo se afastava de Deus, entrava em 40 anos de opressão.
Aí eles se arrependiam, clamavam, havia um despertamento nacional, Deus perdoava, Deus libertava. Passavam-se alguns anos, algumas décadas, enquanto havia um libertador, quando ele morria, puf, o povo caía de novo. E aí então era um círculo vicioso na vida das pessoas. Por quê? Porque a história da nação, a história do povo, do homem, levava as pessoas a viverem este círculo vicioso. O que eu quero falar com você essa noite é que a situação que nós vivemos hoje no mundo, na nossa nação, vivendo nesse sistema político, nesse sistema que rege o mundo capitalista, é fácil de nós vivermos círculos viciosos na nossa vida, nas nossas vidas. É fácil nós entrarmos em círculos que se viciam na sua família, nos seus propósitos, nos seus objetivos, e de repente você vê que você está num círculo. Você às vezes tem um propósito, tem um objetivo na vida, acontece alguma coisa, você desiste desse objetivo da sua vida, e você aí então entra numa situação de angústia. Dali a pouco você se lembra de Deus, clama a Deus, Deus enche você de esperança, você retira os seus objetivos da gaveta, vamos viver de novo, mas acontece uma outra coisa e você enterra de novo os seus objetivos. Círculos viciosos, em que a vida às vezes nos leva a agir desta maneira. Às vezes dentro da tua casa, no casamento, no trabalho, o que quer que seja. E por causa desse círculo vicioso, a tua vida está patinando, teu casamento está patinando, tua fé está patinando, sua profissão está patinando, e você não sai do lugar. Porque está vivendo um círculo vicioso. Já se acostumou em abraçar e soltar. Já se acostumou em iniciar e parar no meio do caminho. Isso já aconteceu com você? Tem acontecido contigo? Não é? Vamos começar. Oba, vamos lá! Dali a pouquinho acontece alguma coisa, abandona. E aí isso vira uma rotina nas nossas vidas. Já desisti de tanta coisa, vou desistir de mais essa, né? Larga tudo. Mas tem portas que Deus está abrindo para você. Tem portas que Deus tem aberto para você e você não pode desistir delas. Amém? Amém! Você não pode desistir de algumas portas. Eu quero hoje usar a palavra de Deus aqui, o exemplo de Débora e de Baraque, para falar com você nessa noite, como quebrar círculos viciosos na sua vida. Como quebrar círculos viciosos na sua vida. Juízes 4, de 1 ao versículo 6. Débora era profetisa, mulher de Lapidote. Ela julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Até aqui. Eu quero falar com você hoje a respeito de Débora e de Baraque. Débora, o nome já diz, era uma mulher. E aqui diz que ela era profetisa e era juíza. Duas coisas que eram dada autoridade por Deus. Para ser profeta, Deus tinha que comissionar. E para ser juiz, da mesma forma. Ou seja, Débora era uma mulher que vivia em Deus.
Agora é muito interessante nós notarmos uma coisa. Se você for pegar a Bíblia e for ver as mulheres que se destacaram na Bíblia, são muito poucas. Por quê? Porque as mulheres, no Antigo Testamento, elas eram consideradas uma criação de segunda categoria. Mulher não servia para nada. Ela só servia para ser uma reprodutora. E ainda mais, ela era uma boa reprodutora se desse filho homem. Porque se fosse mulher, outra mulher, o ventre não era muito bom. Por isso que a mulher, para a mulher, era uma vergonha ela ser estéril. Ela chorava. Porque a única coisa que lhe dava valor, ela não tinha. E Débora saiu dessa história. Débora não faz parte desta história, de uma história de preconceito, de uma história de círculo vicioso, de que toda mulher não tinha valor. Débora saiu daí. E nós podemos pegar outras mulheres. Nós podemos pegar Ana, por exemplo, a mãe de Samuel. Nós podemos pegar Raabe, a prostituta de Jericó. Nós podemos pegar no Novo Testamento, nós pegamos Susana, mulher de Cusa, Maria Madalena, Maria, mulheres que serviam Jesus, que nós vemos lá em Lucas 8, de 1 a 3, aquelas mulheres que ajudavam no ministério de Jesus, foram mulheres que saíram de uma história, de um destino cruel para a vida delas. Por quê? Porque essas mulheres entronizaram e centralizaram Deus nas suas vidas. Como quebrar círculos viciosos? Débora nos ensina. Ela nos ensina que se você colocar Deus, se você colocar Jesus Cristo num alto e sublime trono na tua vida, você não vai fazer parte da história das pessoas, dos homens. Você vai fazer parte da história de Deus. Amém? Nós cantamos isso agora aqui, que nós falamos que Deus está sobre o trono. Sobre o trono estás. Nós cantamos isso. Que louvor maravilhoso esse quebrantado, não é? É o quebrantado, né? Que louvor maravilhoso, mas muitas vezes nós não vivemos isso. Porque Deus não está sobre um trono nas nossas vidas. Porque estar entronizado é aquele que está num trono. E quem está no trono é quem comanda. Se você quer virar estatística, e estatística faz parte da história das pessoas, tire Deus do trono da tua vida. Mas se você quer fazer parte de uma minoria que saiu, que não se acomodou, que não se conformou em viver o que os homens tinham para ele ou para ela, entronize Deus na tua vida. Que ele tome um trono que é dele, que não é meu e que não é seu, é dele. Centraliza Deus na tua vida. Se todas as suas decisões, teus relacionamentos, teus propósitos girarem em torno de Jesus, você não é uma estatística, você é um vitorioso. Você é uma vitoriosa. Porque a nossa vida ela precisa girar em torno de Jesus Cristo de Nazaré. Em torno de Jesus Cristo. Eu me lembro, meus irmãos, aqui há uns 5 anos atrás, quando eu trouxe uma mensagem e eu fui construindo um mobile aqui. O mobile é aquilo que você vai colocando uma pecinha e você amarra em outra, ela fica penduradinha assim, com várias peças. Não é? E eu fui montando esse mobile aqui. E eu me lembro que para segurar o mobile, porque ele tem um barbante que sai numa peça, dessa peça saem duas, como um organograma. Mas para que ele funcionasse, ele precisava estar pendurado num prego. Esse prego é Cristo na tua vida. Aquele que sustenta a tua vida e as instituições que fazem parte da tua vida é Jesus Cristo.
E se você não pendurar um móbile num ponto fixo, ele não serve para nada. Porque um móbile no chão vira lixo. E se naquele móbile, eu lembro que o primeiro era você, e depois vinha em você filhos, família, trabalho e tudo mais. Mas tudo isso, que é um sistema na tua vida, precisa estar sustentado. Porque se não estiver um sustento nele, e ele cair, ele vira lixo. Se Cristo não for o sustento da tua vida e da minha vida vira um lixo e a tua vira um lixo. Débora saiu dessa história. E ela não era um lixo. Ela não era um lixo. Porque quem sustentava ela era Deus. E ela, então, fazia parte de uma história nas mãos de Deus para quebrar círculos viciosos para uma nação inteira. Você pode quebrar um círculo vicioso na tua vida, na tua casa, na tua família. Não se conforme como Débora em ser considerada uma mulher de segunda categoria. Como Jabez, que já nasceu com um nome maldito, homem de dores. Mas ele não era um homem de dores, ele foi um homem ilustre, porque ele não se conformava com aquilo. Então, meu querido, o sistema que está regendo a terra é cruel, mas nós não fazemos parte deste sistema, se nós tivermos Cristo na nossa vida. Amém? Você concorda com o que eu estou falando? Me deu um medo aqui agora, porque vocês estão com o olho arregalado para mim, e todo mundo quietinho, né? Amém? A palavra está boa? Amém? Quebra círculos viciosos na tua vida. Como? Entronize Cristo na tua vida. Comece pela tua. Não queira enfiar a goela abaixo do teu filho. Não queira enfiar a goela abaixo do teu marido ou da tua esposa. Tem que começar por você. Por você. É você que vai poder mudar a situação com Cristo. Então Débora entronizou Cristo na vida dela. E ela não fazia parte desse círculo vicioso. Em toda a história da vida de Débora, ela teve uma vida abençoada, porque ela estava com Deus. Com Deus. E quem não estava com Deus estava vivendo esses círculos viciosos. Baraque. Baraque é um outro exemplo disso. Nós vemos aqui Baraque, que fala que ele era filho de Abinoão, da tribo de Naftali. E esse Baraque, ele estava vivendo a vida dele, lá em Naftali. E aconteceu algo interessante na vida de Baraque. Porque Baraque estava vivendo essa vida de círculo vicioso também. Estava vivendo aquela idolatria, estava vivendo toda aquela situação, e a vida vai passando, deixa a vida me levar, e ele vivendo o sambinha, que não existia naquela época, né? E deixando a vida levar ele. Mas aconteceu algo na vida de Baraque, que aconteceu com você também. E que acontece com você também. Olha só aqui o versículo 6. Mandou Débora chamar Baraque. Quem era Débora? Profetisa. O que é um profeta ou uma profetisa? A boca de Deus. Débora, quando manda chamar Baraque, foi Deus que chamou Baraque. Deus chamou Baraque. Quando você vai começar a quebrar círculos viciosos na sua vida? Quando você atender aos chamados de Deus na tua vida. E vou falar uma coisa para você, hein? Deus tem muitos chamados na tua vida. Muitos chamados na tua vida. Jesus Cristo sempre disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Baraque, mandaram chamar Baraque. Baraque tinha ouvidos, ouviu. E foi. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Como que vamos quebrar círculos viciosos nas nossas vidas? Quando nós atentarmos aos chamados de Deus na nossa vida. E Deus tem muitos chamados para você. Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo para você. Porque se não tivesse, não te chamaria. Mas Ele te chamou. Ele chamou você que está sentado aqui, chamou você que está ouvindo pela internet, aonde quer que você esteja. Deus está te chamando. Para que você faça parte dessas pessoas que Deus quer usar. Como Débora, como Baraque, que Deus quer usar. Você, meus irmãos, é uma preciosidade para Deus. Você é uma preciosidade nas mãos de Deus. E Ele te chama por isso. Porque você tem muito para dar nas mãos dele. Mas fora das mãos de Deus, você continua sendo um Baraque qualquer. Fora das mãos de Deus, você continua sendo uma Débora qualquer. Mas nas mãos de Deus, você passa a ser a Débora, a profetisa, a juíza. Baraque, o libertador de Israel. Sem Deus, Raabe seria prostituta. Mas com Deus ela é a ex-meretriz. Ex como eu e você, porque o reino de Deus é feito de ex-drogado, ex-prostituta, ex-mentiroso, ex-adúltero. O reino de Deus é feito de muitos ex. E não se envergonhe por isso, porque você poderia se envergonhar se você fosse meretriz, mas você é uma ex-meretriz. Baraque ouviu o chamado de Deus, deu ouvidos a Deus, e aí quando você dá ouvidos a Deus, tudo deixa de fazer sentido, só a voz de Deus passa a ter sentido na tua vida. Você já viveu isso? O que eu estou falando para você é algo real, é real. Quando Deus fala contigo, todas as coisas perdem o sentido na vida. Só a palavra de Deus passa a fazer sentido. Porque às vezes Deus vem e fala uma coisa para você e você entende que o que você estava vivendo era uma besteira. Que você estava vivendo uma fantasia na tua vida. E Deus não nos chama para viver fantasias. Deus nos chama para viver uma vida real. Para viver um casamento real. Para viver um cristianismo real. Para vivermos uma humanidade real. E só há realidade em Cristo. Viva essa realidade. Então, quando Cristo te falar com você, dê ouvidos a Ele. E Ele vai falar com você de diversas maneiras. Ele vai falar com você através da palavra, principal delas. Através da palavra. Através de uma pessoa internada em um hospital de rancenias, esquecida. Através de uma criança, o André está aqui, o Dezinho está aqui. Eu fui visitar uma criança com o André essa semana. Eu cheguei na casa ali, eu não sabia nem o que falar. Uma menina de 7 anos, acometida de uma enfermidade gravíssima, recém-saída do hospital, há 100 dias no hospital, com traqueostomia. Uma menina normal, nasceu normal. Só que tinha uma síndrome que ninguém sabia. Aí na caminha dela, no quartinho dela, as perninhas atrofiadas, as mãozinhas, os bracinhos atrofiados. Numa situação, a mãe passando sonda para limpar, tirar a secreção do pulmãozinho, e a menininha ali. Meu irmão, essa menina, em todo o tempo que eu estive ali, ela sorriu, me beijou, sorriu, pintava, fazia desenhos, brincava com a gente. Deus estava falando comigo através daquela menina, falando para mim: seus problemas não são nada, seu egoísta. Seus problemas não são nada, seu porqueira.
Eu paguei alto preço. E Deus fala conosco. E nós precisamos dar ouvidos a essas coisas, porque nós temos vivido uma vida de círculo vicioso, em que nós temos a tendência de tapar os nossos ouvidos aos necessitados, aos que clamam, aos que necessitam. E eles têm muito a nos ensinar. E nós precisamos dar ouvidos a Deus e sairmos dessa vidinha, desse cristianismo acomodado, desse cristianismo que não leva a lugar nenhum, sabe? Um cristianismo tolo, um cristianismo que as pessoas brigam por dons que Deus não deu, um cristianismo que as pessoas querem aparecer mais do que Cristo, um cristianismo de gogó, um cristianismo que não gera mudanças nas vidas das pessoas, um cristianismo, oh meu Deus, que cristianismo é esse? Jesus nunca me chamou para ele, e nem você. Mas ele nos chamou para sairmos das estatísticas. Ele nos chamou para sairmos do destino humano. Ele nos chamou para nós fazermos a diferença nessa terra. Aleluia! E Deus quer fazer a diferença através da tua vida, porque hoje você é um Baraque. Hoje você é uma Débora. Mas nós precisamos dar ouvidos ao eterno. E nós precisamos, meus irmãos, começar a chutar os manjares dessa terra. Porque os homens dão muitos manjares para nós. Muitos manjares. Mas nós precisamos ser como Daniel, que rejeitou os finos manjares do rei da Babilônia. E ele comia aquilo, o que ele entendia que vinha de Deus. Amém, irmão? Às vezes nós estamos muito acomodados. E Deus continua falando. E Deus continua falando. E Deus continua chamando, irmão. E Deus tem algo poderoso para você. Sabe por quê? Que Deus quer fazer, eu não sei quem fala isso, acho que é o pastor Jeremias. Ele quer fazer um reboliço na tua vida. Deus quer fazer um reboliço na tua família. Porque quando Baraque é chamado aqui, o versículo 6, olha só o tom que é falado. Olha só que interessante, olha. Vamos ver se eu consigo passar para você a forma aqui. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse assim: porventura, o Senhor, o Deus de Israel, já não te deu ordem, dizendo? Porventura, Deus já não te deu ordem? Seu acomodado. Deus já não te chamou? Seu quiabão. Você está só escorregando na mão do Senhor? Deus já não te deu ordem? Então, faz alguma coisa. Eu me lembro, Deus me chama aos 12 anos de idade. Eu não podia ir para o seminário com 12 anos de idade. E se fosse, minha mãe ia me mandar para o seminário de padre. Muito bem. E eu não fui. Eu fui depois, na fase adulta. Eu, Geraldão, né? Nós somos daquela época dos dinossauros. Né? Depois o Marlon já é da época da era tecnológica. Né? E aí eu lembro, chegou o momento de ir para o seminário. E eu escorregava na mão de Deus, que nem um quiabo, que nem um sabonete molhado. E fiquei 1 ano escorregando na mão de Deus. E Deus um dia falou para mim, me deu um fecho. Já não te dei ordem, não? Eu vou. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E, irmão, a melhor coisa que você faz na vida é realizar as ordens de Deus, que Deus deu para você. Quantas ordens de Deus na tua vida estão engavetadas, estão travadas, com o freio de mão puxado? Quantas? Várias. Você sabe disso, você sabe. Você sabe porque Deus está falando contigo nessa noite. E tem muita coisa que Deus já deu ordem para você, mas você travou isso na tua vida. E a tua vida não está deslanchando exatamente por causa disso. Baraque estava vivendo isso, Deus já tinha chamado. Mas enquanto ele não foi obediente à ordem de Deus, o povo continuava padecendo. E enquanto você não for obediente, tua família vai padecer.
Os seus vão padecer. E Deus tem te chamado. Qual é a palavra de Deus que está engavetada na tua vida? Qual é a ordem de Deus que está engavetada na tua vida? Não adianta depois falar que Deus se esqueceu de você. Você que se esqueceu da palavra que Deus falou para você. Então, não, porventura não te mandei eu, disse aqui Débora. Não deu ordem dizendo, vai camarada, vai. Mas não vai sozinho não. Leva gente contigo ao Monte Tabor. Toma contigo 10.000 que são da tua família. 10.000 de Naftali, da tua tribo, da tua família. Vai e leva a tua família junto. Leva a tua família junto. É isso que Deus falou para ele. Você vai, mas não vai sozinho, porque a tua família vai junto. E essa é um sustentáculo maravilhoso, porque Josué, um dia ele disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E talvez você esteja aqui pensando nessa noite, eu não sei como a minha casa vai servir ao Senhor. Não sei como. A minha casa vai servir ao Senhor. Mas você um dia pensou que você ia se converter? Quando você estava lá no pecado, na esbórnia, nas bebedeiras, nas borracheiras. Quando você pensou que você estaria hoje à noite aqui? Quando você pensou? E Deus fez uma obra na tua vida, te convenceu, e você se dobrou a Deus. A tua família também pode, mas muita coisa depende de você. De você. Como que a tua família vai chegar aos pés do Senhor? Tenha uma fé encorajadora. 2 Coríntios 1:24 diz assim, pela fé é que estais em pé. Então tenha uma fé que encoraje a tua família. Não uma fé louca, mas uma fé encorajadora. Que a tua família queira viver a tua fé. Que a tua família ela queira experimentar a tua fé. Isso é gostoso. É assim que a tua família vai. Se a sua fé for uma fé que encoraje as pessoas. Que você tenha uma espiritualidade consoladora. Lá em Colossenses 4:11, Paulo fala de alguns irmãos, eles chamam eles, estes me são como um lenitivo. Lenitivo é consolo. Que você seja um homem, uma mulher consoladora. Que o teu cristianismo console as pessoas. Principalmente os de dentro da tua casa. Sabe, pare de dar maus conselhos dentro da tua casa. Pare. Seja um cristão consolador dentro de casa. Que o teu cristianismo possa consolar as pessoas e motivarem elas, a tua família, a continuar indo para frente. A irem, a prosseguirem. Olha, eu estou contigo, querido. Eu estou contigo, meu filho. Vamos junto. Quando o teu filho chorar, enxuga a lágrima do olho dele. Não fala que ele é um porcaria, não. Enxuga a lágrima do olho dele. Quando tua filha precisar de você, dá um abraço nela. Dá um beijo nela. Nos momentos mais necessários da vida dela. Eu me lembro a minha filha, quando ficou pela primeira vez menstruada. A minha filhinha. Eu fiz uma festa, eu abracei, beijei. Comprei um vaso de flores para ela. Plantamos uma azaleia no fundo de casa. Eu falei, essa data é importante para mim, filha. Até hoje ela lembra. A azaleia não foi para frente, morreu. O vaso de flor acabou. Mas aquilo ficou guardado nela e em mim. Nela e em mim. Participe da história da tua família. Daquilo que não tem valor nenhum para você, mas que tem para os outros. Às vezes não tem valor nenhum para mim e para você o que os nossos filhos fazem, mas para eles é valioso. Então tem que passar a ser valioso para você, como às vezes a tua fé não vale nada. Mas se você mostrar que ela é valiosa, as pessoas vão querer viver. As pessoas vão querer viver aquilo. Isso é uma espiritualidade consoladora. Como o pastor Geraldo disse aqui, pastor Geraldo, o senhor não bateu em ninguém.
Não sei por que o senhor pediu desculpas, porque o senhor é um homem muito educado, mas o senhor falou a verdade. Jesus nunca se esqueceu daqueles que estavam próximos. E é assim que você vai quebrar círculos viciosos na tua vida, colocando Deus nela, na tua vida, dando ouvidos aos chamados de Deus. Deus tem muitos propósitos para a tua vida. Deus tem muitos propósitos para a tua vida. E levando contigo aqueles que são seus. Aqueles que são seus. Ganhe-os da tua casa. Ganhe primeiro os da sua casa. Preocupe-se com eles. E você vai quebrar um círculo vicioso na tua família. Dê mais ouvidos ao que Deus tem falado contigo. Dê mais ouvidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu estou entendendo algo para você que nos ouve. Na internet ou na igreja. Deus, Ele quer algo com você. Já tem algum tempo para cá que as mensagens, elas estão sendo mensagens de despertamento para você. Mensagens para despertar o teu espírito. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. A palavra falou contigo essa noite? Quem foi tocado por Deus, levanta a tua mão. Ai, que bom, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom, que bom. Eu quero orar com você, meu irmão. Eu quero orar com você, minha irmã. Você que está passando por lutas. Lutas essas que você não quer que virem um círculo vicioso na sua vida. Hoje de manhã eu perguntei aqui no culto, quem está passando por lutas? Quase que a igreja inteira levantou as mãos. Não é? Essa noite aqui, quem está passando por lutas, levanta a sua mão. Uau! Não é? Olha, o povo de Deus é um povo de lutas, mas é um povo de vitória. Amém? É um povo de vitória. E a mensagem que eu preguei aqui essa noite é uma mensagem de vitória para você. É a fórmula da vitória para você. E para mim. Então, entroniza Deus na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, meu irmão, quero orar com você, minha irmã, você que está nessa luta, e você que foi tocado essa noite, pela mensagem, pelo Espírito de Deus, você que não quer se conformar em viver uma vida em que homens vão te empurrando, uma vida de empurrar com a barriga, você que não quer isso para você, você que quer ser uma Débora, como foi como Débora, nós não seremos Débora, mas como foi com ela, como foi com Baraque. E eu quero perguntar aqui essa noite, como foi com Débora, como foi com Baraque, como foi com Raabe. Quem quer que seja com você também, levanta a sua mão. É com você que eu vou orar essa noite. Depende de você, meu querido. Eu vou orar para te abençoar. Mas faça como Débora fez, como Baraque fez. Vá para perto de Deus. Faça a vontade de Deus. Senhor de eterna graça, de poder e de maravilhas. Tu és um Deus poderoso. É o único que pode nos tirar, meu Deus, de todas as situações de aflição nas nossas vidas. Muitos levantaram suas mãos aqui essa noite, Deus, dizendo que estão passando por lutas, que estão passando por situações de aflição nas suas vidas. E eu quero colocar cada uma dessas vidas nas tuas mãos, inclusive a minha, porque nós não queremos virar estatística. Nós queremos ser reconhecidos, meu Deus, pelo teu povo, como um povo que se dispôs nas tuas mãos, assim como Isaías o fez, como Jeremias o fez, e como tantos outros assim fizeram, Senhor. Eu coloco nossas vidas diante do Senhor, Deus, para que o Senhor venha fazer a diferença em nós, e nós façamos a diferença nos outros.
Abençoa-nos, Deus, com a tua presença. E usa-nos, Deus. Abre os nossos ouvidos. Nos dá coragem. Como o Senhor disse um dia para Josué: não te mandei eu, ser somente forte e corajoso. Que assim seja conosco também. Fortes e corajosos. O resto eu sei que o Senhor fará. Abençoa-nos, Deus. Em nome de Jesus. Eu compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu te direi: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, tem valido a pena te servir, Senhor. Tem valido a pena, Senhor, dar ouvidos ao Senhor. Tem valido a pena colocar o Senhor no centro das nossas vidas, te entronizar num alto e sublime trono e continuar lutando e lutando pela família e por aqueles que são teus. E nós continuaremos, Deus. Nós continuaremos na tua presença. Nós continuaremos lutando, perseverando, porque queremos ser bem-aventurados. Queremos ser, meu Deus, aqueles que estão contigo
independentemente de qualquer coisa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre aqueles que lutam. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles, Pai, que estão debaixo de luta. Que o Senhor eleve os seus olhos sobre o teu povo e nos ajude nas nossas dores, nos ajude nas nossas lutas. Nos ajude, Deus, porque vale a pena ser ajudado pelo Senhor. Nos leva à paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Vai na paz do Senhor. Cumprimenta o irmão que está do seu lado e vai para uma vida que vale a pena.